Salve, salve nação, Modo Irônico na área, e eu venho trazer um corte aqui com as últimas informações do Flamengo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Modo Irônico e fique por dentro de todas as informações do Flamengo. Aqui a gente tem vídeo todos os dias, então não perca tempo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe o nosso vídeo e bora assistir esse corte. Só que uma coisa tem me chamado a atenção. O Flamengo é um time que dá muitos espaços para o adversário gostar do jogo. A comparação do time do Felipe Luiz do ano passado, né, Mauro? A gente olhava o jogo e tinha muita dificuldade de você encontrar alguma forma de entrar nessa defesa do Flamengo. Era um time muito mais blocado, era um time com muito mais apreço a fazer essa marcação e depois a roubada de bola para transformar o jogo favorável ao Flamengo do que a equipe do Leonardo Jardim. Quando a gente coloca os melhores momentos aí na tela, a gente vê um Cruzeiro circulando por diversas áreas da defesa do Flamengo, em que com o Felipe Luiz era proibido ter qualquer tipo de movimentação do adversário ou uma tentativa de. Era um time que, se a equipe não tivesse o recurso de um toque de bola muito mais qualificado, de uma aproximação com 2, 3, 4 jogadores, uma triangulação, uma movimentação de um futebol mais técnico, você não jogava. E isso ficou evidente na final da Libertadores. O Palmeiras é um time de toque de bola? Não. O Palmeiras é um time inventivo? Não. O que ele fez? Ficou chutando bola. O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque o time é bem organizado. E talvez, se esse Palmeiras jogar com o Flamengo e o Leonardo Jardim, ele vai encontrar espaço ainda. Ele ainda vai encontrar espaço. Por quê? Porque a marcação da equipe é frouxa. Em vários momentos. Porque não é um Flamengo que tem essa organização. Você vê vários espaços entre defesa, meio campo e ataque. Que é que não que tinha com o Felipe. E aí, qual é o reflexo? Se você tem um time mais bem organizado, mais bem blocado, naturalmente, esse time vai tomar menos gols, vai dar menos oportunidades, vai ser menos permissivo a uma equipe circular com essa bola. E aí é algo em que o treinador tem que explicar. Ah, temos a trocação. Mas por que tem a trocação? Qual é a necessidade de ter a trocação? A trocação existe por quê? Somente pelo lado individual do jogador perder a bola? Será que o time não está dentro de campo fazendo movimentos, tendo mecanismos em que ele permite que o adversário encontre mais oportunidades de ter também essa retomada com facilidade? E aí, com isso, naturalmente, vai finalizar muito mais? Pelo menos no jogo de ontem. Diferente do meio da semana, em que o Flamengo foi uma equipe mais aguerrida nesse momento, diante do Cruzeiro. O Cruzeiro também foi uma equipe com menos coragem em diversas oportunidades do Maracanã também para tentar forçar esse jogo. Aliás, num pouco que forçou, ele conseguiu ali 2 gols, um anulado, depois o outro gol em que a bola obviamente não entrou, mas teve oportunidade clara de poder inverter a história no Maracanã, mas ainda assim faltou para mim mais atitude do que teve ontem, mas se conseguiu, em algum momento, olhar um calcanhar de Aquiles nessa defesa do Flamengo, que é essa região central, em alguns momentos, entre os volantes e os laterais. E aí, a gente pode trazer esse trabalho também na observação do José Botto. Será que ninguém percebe que o Flamengo teve uma queda, um déficit, também nas laterais, e que poderia ter se reforçado com jogadores mais jovens, jogadores com outro poderio de marcação, com jogadores com uma outra característica, porque o Alexandro já vem numa má fase, já não é de hoje, o Varela fisicamente já está com um pouco mais de dificuldade, o Emerson Royal, naturalmente, todo mundo vê que é um jogador de muitas limitações, o Ayrton Lucas há muito tempo não joga, então existe um problema ali nas laterais do Flamengo. Não vou nem dizer que é a frente da zaga, porque, poxa, um time que tem o Jorginho, que tem o Everton Araújo, que é um bom jogador, um jovem ainda com muito a se provar no futebol, mas com talento, Pulgar, né? Contratou agora o Paquetá. Não é nem esse o problema. O problema talvez seja a montagem, a compactação da equipe, como que vai ser feito esse ajuste para que a defesa do Flamengo seja protegida. E com uma defesa protegida e um time que naturalmente, quando tem a bola nos pés, em várias vezes sabe tentar controlar o jogo, é um time com habilidade, dali você transforma isso em efetividade, que é o que o Flamengo não tem tido em várias vezes. Não é um time tão efetivo como ele poderia. A diferença do Flamengo para o Palmeiras é o Palmeiras tem a bola nos pés, ele não sabe nem às vezes o que fazer com a bola nos pés. Ele não tem nenhum recurso com a bola nos pés. Nenhum recurso com a bola nos pés e hoje, coletivamente, é um time tão permissivo como o Flamengo. O Flamengo, quando tem a bola nos pés, você vê que é um time que tem ideia. O que falta dentro dessa ideia? Ter a efetividade.
Só que coletivamente ele é um time muito mais permissivo a observar a característica do jogo do Felipe Luiz. Que era um time que você olhava em campo e falava assim, é difícil chegar nesses caras. Como é que eu vou fazer gol no Flamengo? Hoje, o Mauro colocou aqui algo. Chuta de longe. Você pode entrar tocando pelas laterais, você pode fazer uma jogada de ultrapassagem, a equipe vai arrefecer nessa região do meio campo, em algum momento no jogo o time vai ficar compactado e com isso você vai gerar muito mais oportunidade para o adversário, tira ponto do Flamengo. Eu peguei um número aqui que é bem interessante, eu acabei de fazer aqui umas contas, né? Quanto mais a gente vai fuçando, a gente vai descobrindo coisas interessantes. Repare só, dia 12 de agosto em Belo Horizonte, Cruzeiro 1, Flamengo 1. Finalizações do Cruzeiro dentro da área, 7, de fora, 4. Aí o Rossi acertou aquele gol lá. Aí, dia 19 de agosto, Maracanã, jogo de volta Libertadores. Aí o Cruzeiro chuta 5 de dentro da área e 9 de fora da área. Aumentou bem, né? Quem chutou 4, no outro jogo chutou 9. E chutou menos de dentro da área. Ontem, em casa, 11 de dentro da área e 13 de fora da área. Total, 23 arremates de dentro da área e 26 de fora da área. Do primeiro jogo, mais chutes de dentro da área. Segundo e principalmente o terceiro, chute de fora. O Cruzeiro percebeu que o Rossi aceita. Óbvio, inteligência, gente, observar o adversário. Olha, o goleiro aceita, vamos chutar, claro. Chutou e aceitou. Tomou 3 gols de chutes desse tipo. 2 de fora da área. 3 gols. O primeiro, eu acho que é ok. O chute do Arroio faz uma curva, é um chute difícil realmente ali, ele sai, aquela passa pelo lado dele. Se faz a defesa ali, seria uma defesa realmente extraordinária. Agora, um goleiro do time grande, você espera que ele faça grande defesa, gente. Não faz nenhuma. Toda bola que vai no gol entra. Mauro, o único chute do Cruzeiro no alvo, em Belo Horizonte, no dia 12, jogo de ida da Libertadores, foi o do Arroio. O único no alvo. Entrou. E ontem o primeiro chute entrou. E quarta-feira entrou. Porra. Mauro, mas nesse chute do Arroio, que eu concordo com você, foi um gol lindo e eu concordo que foi muito difícil para pegar. Ele não poderia ter pulado de um jeito mais profissional? Ele dá um pulinho de canguru, eu não entendi nada também. Ele poderia fazer defesa. Eu acho que dos 3 é o mais perdoável. É o único que eu vejo como perdoável. Os outros 2 acho que não. Um goleiro de bom nível defende aquele tipo de bola. Sério. Sério. O Fábio do Fluminense provavelmente não tomaria esses gols. Para dar exemplo de um cara de 45 anos. E é impressionante que ele o outro não joga. Aí o reserva não é um garoto da base. O reserva é um cara que custou, ao todo, 5,77 milhões de euros pelo câmbio de hoje. É muito dinheiro. Esse goleiro tinha que chegar para disputar a posição. Claro. Se o técnico não escala, tem alguma coisa errada. O que acontece? Não confia no cara? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O rapaz não entra no time, não joga. E o Boto? O que contratou? Ser um goleiro que, na prática, não se mostra pronto, né? É o que para amadurecer? 25 anos, cara. O Andrew já tem 25 anos. Não um goleiro de 18, 19 anos. Quem tem 20 anos é o Otávio, goleiro do Cruzeiro. Que tem seus altos e baixos naturais pela juventude, né? Essas oscilações. Mas fez defesas mais difíceis do que as defesas feitas pelo Rossi. Inclusive uma ali, no jogo de quarta-feira, que o Pedro dominou, foi chutar com a esquerda, ele saiu, botou o corpo na frente, defendeu. No comecinho do jogo. No começo do jogo. O garoto foi mais eficiente do lado do Cruzeiro do que o Rossi. E aí o que aconteceu? O jogo como o de ontem, é evidente que quando volta o segundo tempo, o Cruzeiro vai arrematar mais, está jogando em casa. Lógico. Está perdendo, jogou muito mal no primeiro tempo. Vestiário do Cruzeiro no intervalo, o mais lógico seria alguém dizer assim, gente, 1-0 tá barato, tem que mudar isso aí. Podia estar perdendo por 2 ou 3. Os caras tiveram muita chance clara. Saímos com ferimentos leves. Vamos mudar isso aqui, vamos mexer nisso. Primeira providência é o quê? Vamos chutar de fora da área que o goleiro aceita. Primeira chance, pimba, caixa. Eu não estou desvalorizando o chute do Arroio, não. Estou dizendo que ele é defensável. Seria uma grande defesa. A gente já está falando que defesaça e tal. Seria. Há um grau de dificuldade. Mas é uma bola defensável, não é um frango. É uma bola goleiro de time grande tem que pegar bolas difíceis. Muito tem se falado do Carlos Miguel no Palmeiras, é a mesma coisa. Sim. Está tomando gols de bolas que o goleiro do Palmeiras não pode tomar, que o Everton não tomaria, provavelmente. Não era comum o Everton tomar gols assim. Muito difícil falhar. Falhava muito raramente. Ele está falhando toda hora, está sendo questionado. O Rossi é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. No caso do Flamengo, tem esse agravante, que é contar com um goleiro recém-contratado que não joga. Simplesmente ele não joga. Realmente complicado. O Flamengo já teve problemas com o Matheus Cunha, isso custou uma Copa do Brasil 2023 e uma eliminação da Libertadores, falhando em todos esses lances decisivos, contra o São Paulo e contra o Olímpia. E a torcida do Inter já está pegando no pé, hein? Pois é, passou pelo Cruzeiro, já mandou ele para o Inter, está lá no Inter, está sendo questionado, porque não joga tão bem. O Rossi ganhou a posição, teve boas atuações, é verdade, o time era mais protegido, mas ele fazia algumas defesas, ele era um goleiro mais seguro. O grande problema do Rossi no passado, que se apresentou, era o jogo com os pés. Aquela soberba, né, que colocou
tudo a perder o jogo do Fluminense, segundo ficou uma derrota. Né? E aconteceu outras vezes, estava flertando com o perigo o tempo todo. Agora não, ele está aceitando qualquer chute de média distância. Esses números aqui, para mim, são muito claros. Eu tenho a convicção de que isso aqui é o quê? É uma orientação de alguém, do técnico, alguém da comissão técnica, ou dos próprios jogadores, percebendo, gente, o goleiro dos caras aceita, vamos chutar. Então, cortou, chutou. Né? E no caso do jogo do Rio de Janeiro, tem um agravante que é a culpa também dos colegas do Rossi. O Lucas Romero chuta sem nenhuma marcação, da frente da área, totalmente livre. E aí entra o trabalho do técnico também e dos jogadores. Não é só do Rossi. Mas ele está lá para isso, para fazer defesas difíceis. Mas, enfim, não sei o que vai acontecer. O próximo jogo é Botafogo, domingo da semana que vem no Maracanã. Vai barrar o Rossi? Vai dar chance ao rapaz? Como é que está treinando o André? Não sabemos. Não joga há quase 3 meses. Aliás, domingo que vem é dia 30. Então, já haverá completado o 3º mês e 1 dia sem jogar. Não joga desde 29 de maio. Não, e até nesse gol que eu não achei culpa dele, tá? Que foi o do Arroio, que o Mauro falou. Pra mim, o pulinho do Rossi é ridículo. Que é o que eu falo, porra. O goleiro profissional ele tem que ter reflexo pra pular num chute. Ele dá um pulinho com a mãozinha assim, ó. É ridículo. Ele dá um pulinho com a mãozinha assim. Ele não pula, ele não se joga. Que nem o Elton no gol do Petkovic. Foi indefensável? Foi. Mas ele vai e toca a bola. Ele se joga pra usar uma bola indefensável. Que o cara pulou, o cara tentou, o Rossi nem pula. Ah, mas o Rossi sai bem com o pé. Tá bom, então prepara outro goleiro pra sair bem com o pé também. Porque eu concordo, que o Rossi joga muito bem com os pés. Mas, pô, debaixo da trave, desde a Libertadores que ele foi herói, ele não faz defesa difícil. Não faz. Vamp, a saída do Pulgar ontem mostra o quanto esse cara é importante pro time? Porque eu acho o Pulgar foda. E ele saiu, o Flamengo ficou mais aberto, Vamp. É um cara que guarda mais a posição, né? Um primeiro volante mesmo ali, que tem a qualidade de passe, morde bastante, mas também sabe jogar. Eu acho que pela sequência de jogos que o Pulgar vem jogando, né? Ele vem de uma lesão, jogou os 3 jogos aí quase o tempo todo, e aí o Everton Araújo entrou no lugar do Pulgar para fazer ali, mas ele é um cara que dá essa liberdade pro Jorginho, né? Ontem jogou ele o Paquetá. Então, assim, lógico, que de vez tem um desgaste, né? Principalmente jogador de meio campo que participa bastante, né? O Pulgar hoje é um primeiro volante com qualidade e que também chega junto. Não tem negócio de brincadeira com ele, não. Magrinho desgraçado, senta o pau. Pra mim, é um dos jogadores mais... Pra mim, é um dos jogadores mais importantes desse time do Flamengo. Eu gosto muito do Pulgar. O Gerson realmente não comemorou, né, Mauro? O gol. Mas também não sei se é porque é pelo ex-time ou é porque tá puto que quando precisou ganhar na Libertadores não ganhou. Mas ele não comemorou, né? O gol do Cruzeiro. Eu também vi essa imagem. Ele é meio esquisito, assim. No Flamengo também já, se você procurar, vai encontrar gols do time que ele não comemorou, mas não é algo para se ignorar. Acho que tem um contexto aí. Ele tá jogando contra o ex-time. Gol no último minuto, ele participou da jogada. Estranho o cara não comemorar, né? Deveria celebrar com seus companheiros. Enfim, mas aí é um problema dele lá com a torcida, como é que ela reage. Eu acho que seria... Se eu fosse amigo dele, eu falei, cara, comemora o gol, pô. Vai lá abraçar os caras. Dá uma corridinha ali, abraça, comemora, né? Saiu andando. Mas, enfim, não acho isso tão importante. Não, até porque é só uma curiosidade. Ser... Só uma curiosidade. Até não postei isso, mas como curiosidade. Não acho que seja motivo de nada, como as declarações, que vai torcer pro Flamengo. Pouco importa isso também, isso é uma besteira. O Cruzeiro tem coisa mais séria para se preocupar. Aliás, já achei muito esquisito a preocupação em se vingar do Arthur Jorge. Ganhou nada no Cruzeiro. Fez nada demais no Cruzeiro e foi embora. Não, que o Arthur Jorge temos que eliminar, que se dane. Não, falta de autoestima isso aí, gente. Esquece isso, rapaz. Preocupado com... Fosse um técnico, fez história no clube, foi pro rival, que sacanagem. Que não sei o que e tal. Pô, dane-se, eu acho assim, esquece, ignora. Eu ignoraria. O que ele fez no Cruzeiro? Perdeu Ele era o melhor time na semifinal da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Corinthians. Sim. Foi isso. Foi isso que aconteceu com o time dele. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Os 2 jogos não conseguiu eliminar o Corinthians no ano passado. E um brasileiro que não brigou como deveria. Ele não brigou porque perdeu o gás do final. Você pega a reta final, o time foi miando ali. E acabou ficando fora da briga pelo título. Ele melhorou o time, teve bons momentos. Eu elogiei pra caramba. Mas depois comecei até a rever, porque, cara, não foi isso tudo. Agora, o torcedor ficar com esse ciúme, eu acho uma bobagem. Azar dele, pô. O Cruzeiro tá com um bom técnico, um técnico com mais currículo do que ele dentro do Brasil, porque tem títulos que ele não tem, né?
e segue a vida. Ficar se preocupando com o Leonardo Jardim, hein? Não, e também eu não entendi, porque eu entenderia se fosse o ex-clube, né? Entenderia, mas o Gerson foi muito xingado, muito hostilizado, né, pela torcida do Flamengo. Eu achei que, até quando ele participa do gol, que ele dá o cruzamento, eu achei até que ia ter um desabafo mesmo, dele comemorar pra caramba o gol da virada, e não. Realmente, passou ali, eu até vi a postagem do Mauro, e depois eu fui perceber isso, e aí o Mauro citou aqui no programa, ele realmente não comemora. Ele tem o gol, ele continua caminhando ali, não sai pra correr, não sai pra comemorar. Então, realmente, eu também achei aí esquisito, porque era a oportunidade do Gerson desabafar. Diante de de um ambiente tão hostil contra ele no Maracanã 2 vezes já, né? Próprio. É isso aí, nação. Esse aí foi o corte com as últimas informações do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. O Flamengo que perdeu aí para o Cruzeiro de virada no último sábado, o jogo que aconteceu lá no Mineirão. E o Flamengo não entra em campo nesse meio de semana, só vai jogar agora no fim de semana, já que o jogo do meio de semana está sendo destinado para os times que estão na Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado pelo Vitória ainda na primeira fase, então vai ter esse meio de semana aí de descanso. É muito importante para o Flamengo esse período de descanso, já que o time do Flamengo precisa de alguns ajustes. Entre eles, a defesa do Flamengo, que vem sendo muito falha aí nos últimos jogos. A titularidade do goleiro Rossi agora já é questionada. O goleiro vem tendo algumas falhas aí, em algumas poucas oportunidades de gols e algumas finalizações. Os times adversários estão fazendo gol no arqueiro do Flamengo com muita facilidade. Isso vem irritando os torcedores e também vem aí trazendo questionamento sobre a titularidade do goleiro Rossi. A gente lembra que o Flamengo contratou o Wendel e ainda não foi utilizado como a gente pensava que ia ser. O Rossi também estava em uma boa fase. Talvez agora seja a hora de dar oportunidade para esse jovem que é muito promissor e é o substituto de imediato do goleiro Rossi, já que o Matheus Cunha, que era esse jogador, esse goleiro que ficava à disposição, agora está jogando no Internacional. Antes também teve uma passagem pelo Cruzeiro. Então, o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras. O Clube Paulista está na liderança do Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos de vantagem sobre o Rubro Negro, mas o Flamengo tem um jogo a menos aí contra o Mirassol, que vai ser no Maracanã, e o Flamengo conta aí com esse jogo a menos para continuar na briga do Campeonato Brasileiro. A gente ainda está pouco mais do que o meio do campeonato, ainda tem muito campeonato pela frente. É muito importante a gente ter isso em mente. O campeonato está apenas começando, na verdade. Então, já tem gente dizendo que o Palmeiras é campeão brasileiro, mas não, ainda tem muito campeonato pela frente, tem o confronto direto e o Flamengo segue sim na briga do título brasileiro. É isso aí, galera. O Flamengo que vai saber qual vai ser o adversário da Libertadores nessa quarta-feira, do confronto entre Tolima e Independente Del Valle. Eu, particularmente, escolheria o Tolima se fosse possível, mas tem tudo para ser o Independente Del Valle. Mas independentemente de quem vir, a gente precisa vencer e manter aí o foco para trazer mais uma Libertadores para a gente. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. A gente tem conteúdo aqui do Flamengo todos os dias para você. É isso aí. Tamo junto. É nóis.